Se fosse feito para vocês aqui a seguinte pergunta: o que é uma involução humana? Que vocês diriam? Bom, todos nós estamos dispostos e projetando sempre a nossa evolução. Vou te dar um exemplo. Chegou numa empresa, qual é o seu objetivo? Evoluir dentro dessa empresa. Então você, como indivíduo, chega nessa empresa como estagiário, aí você se torna efetivado, aí depois um conferente, é efetivado como conferente, depois supervisor, depois gerente, depois gerente regional e assim vai. Isso é uma evolução. Agora imagina se você é CEO da empresa, chefe da empresa e vira conferente. Isso é uma involução. A Bíblia fala sobre a involução humana, que é os indivíduos que são espirituais, só que há um momento da história desse indivíduo que sua evolução ela se interrompe e retorna para trás. Esse indivíduo que era espiritual deixa de ser espiritual e volta às suas origens humanas de novo, sem o seu ápice da sua espiritualidade. Então, vamos ler Salmo 42, que é um salmo que eu gosto demais da conta, que diz: assim como o servo bebe a água do riacho, eu quero beber de ti, ó Deus, goles profundos de Deus, estou com sede do Deus vivo. Eu me pergunto, será que conseguirei chegar a beber na presença de Deus? Estou numa dieta de lágrimas. Lágrimas no café da manhã, lágrimas no jantar, lágrimas durante todo o dia. As pessoas batem à minha porta importunando, dizendo: onde está esse seu Deus? Essas são as coisas que relembro sempre, esvaziando os bolsos da minha vida. Sempre estive à frente da multidão de adoradores. Era eu que os conduzia, ansioso pelo início da oração, da adoração, louvando em alta voz, cantando ações de graças, celebrando todos nós a festa de Deus. Porque está deprimida minha alma, porque choras de melancolia. Olhe para Deus e logo o louvará outra vez. Ele põe um sorriso no meu rosto. Ele é o meu Deus. Em uma outra versão, a palavra usada não é deprimida, a palavra usada é abatida. Eu lembro que quando eu assisti um filme de caça, eu não lembro se é Top Gun, mas eu lembro que houve ali um caça destruído. E a mensagem do rádio que nós ouvimos foi: esse caça está abatido. Ou seja, ele foi destruído, aniquilado. Quando um caçador profissional, ele está armado e encontra de longe o seu alvo, ele atira. Quando ele atira, ele abate um animal. O salmista está dizendo que esse abater em substância chegou dentro da sua alma. E ele diz que, de fato, a alma dele perde a essência da vida. Olha que interessante. Se eu perguntasse para vocês qual é a diferença entre alma e espírito, talvez vocês não conseguiriam responder. Mas nós somos dotados dos três: corpo, alma e espírito. O corpo é aquilo que nós enxergamos, é aquilo que vemos. O espírito é aquilo que nos dá lucidez e juízo, é aquilo que nos impõe limite, é aquilo que faz a conexão com o eterno. E a alma é a sede das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Então, tudo que você vive, emocionalmente falando, tem envolvimento com a sua alma. Eu lembro que ele, lendo um livro, Síndrome do Pensamento Acelerado, ele fala a respeito dessa síndrome do pensamento acelerado, que foi inclusive ele que diagnosticou essa síndrome. E ele fala que nossa consciência, em parte desse livro ele diz que nossa consciência, ela é regida por 3 janelas, ou melhor, por 3 condomínios, e esses condomínios são acessados por janelas. Imaginem vocês prédios que não tem porta, e esse prédio é acessado por janelas, e cada bloco de cada prédio tem ali informações. Temos 3 condomínios. O primeiro condomínio é aquilo que nós chamamos de neutra, que tem as janelas neutras. O que as janelas neutras produzem? Nada. No campo emocional, elas não produzem absolutamente nada. O que é armazenado dentro das janelas neutras? O número do seu CPF. Quando você está ali fazendo o seu cartão do banco, colocando ali no supermercado, o caixa pergunta qual é o seu CPF e você fala: meu CPF é tan 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 tan. Isso causa em você algum tipo de emoção? A resposta é não, porque isso está dentro da janela neutra, dentro do condomínio neutro. O segundo é aquilo que nós chamamos de light, que é onde estão armazenadas as lembranças que nos causam prazer e bem-estar. Você se lembra quando foi o nosso primeiro beijo, meu amor? Eu lembro. Quando a gente saiu pela primeira vez, quando você se apaixonou pela primeira vez, quando esse amor que você se apaixonou, quando você se apaixona por essa menina, por esse rapaz, e esse amor é correspondido, o sim do seu casamento, tudo isso são armazenados dentro das janelas light, os primeiros passos
da criança, o primeiro sorriso, a primeira vez que ela chama a mamãe, fala papai, enfim, tudo isso é armazenado dentro das janelas light. Só que o outro condomínio é onde a luz do sol não toca. Lembra daquela parte? Não vá para onde a luz do sol não toca, porque está para além dos nossos reinos. Esse é o que nós chamamos de janelas killers. As janelas killers são responsáveis por armazenar todos os seus traumas. Tudo aquilo que você passou desde quando você nasceu, realmente desde quando você nasceu, até o seu estado do agora, é armazenado dentro da sua inconsciência. Então, tem pessoas que até hoje têm problemas emocionais por conta do seu nascimento. Sabia disso? Foi manejado de alguma forma, sofreu ali, então tem problemas emocionais, ele tem bloqueios emocionais. Para você ter ideia, quando uma pessoa ela vai entrar dentro de um elevador e ela tem fobia àquilo e ela não consegue entrar dentro daquele elevador, as janelas killers, elas conseguem neutralizar e, de fato, sedar todas as outras janelas, tanto a light como a neutra. Ela consegue fazer uma neutralização absurda e faz com que aquelas janelas killers tenha tanta influência sobre aquela mulher que ela fica desesperada, ela quer ir embora porque ela acha que vai morrer, vai cair o elevador e tudo mais. O salmista, ele demonstra que há na vida dele um domínio, e esse domínio é, de fato, de um trauma que ele passou. E esse trauma faz com que ele crie dentro de si uma ansiedade tão profunda, similar à sede. Ele, que era um homem que vivia nos riachos de Deus, um homem que tinha a capacidade de nunca passar sede e nunca, dentro da sua existência, sentir a falta de Deus em nenhuma espécie, diz que agora a minha alma está desolada e eu estou com sede. Eu preciso beber. Eu não sei você, já sentiu sede alguma vez na sua vida? Como é o desespero, cara, de sentir sede? Você quer beber qualquer coisa, cara. Você quer beber alguma coisa, você vai você bate na casa dos outros que você nunca viu e pede um copo de água. Sede. Se eu falasse pra você, você tem duas opções: ficar uma semana sem comer, uma semana sem beber. O que você escolheria? Ficar uma semana sem comer, porque provavelmente, uma semana sem beber você morreria. A sede desperta em nós um sentimento avassalador de desespero. E esse desespero que nós sentimos é o que esse salmista está dizendo. Eu estou dominado por uma angústia tão profunda porque eu estou sentindo a ausência de um Deus onipresente. E ele diz, e eu não sou uma pessoa que apenas tinha esse contato. Eu fazia o percurso do riacho, conduzindo as outras pessoas junto comigo para também beber de Deus. Ele diz, eu saía com eles e eu ia conduzindo a multidão para celebrar o dia do Senhor, para celebrar a festa do Senhor. Ele diz a Bíblia que esse indivíduo agora está desolado. E as pessoas perguntam, mas você não era tão cheio de Deus? Aonde é que está o seu Deus? É uma pergunta difícil de se ouvir. Imagine você passando por um processo complicado, você que era responsável por conduzir as multidões, você que era um indivíduo responsável por conduzir as massas na adoração, as pessoas olharem para você e falarem, onde está o seu Deus agora? Você não era super usado por Deus, você não tinha essa sensibilidade absurda, onde está o seu Deus? E ele diz, algo dolorido de ler, a minha alma foi abatida, o estado da minha alma é abatida, a sede das minhas emoções e dos meus sentimentos foram destronados, o que sobrou em mim são cascos de mim mesmo, cacos de mim mesmo, são cacos. É como se pegasse a minha alma de cristal e jogasse no chão com toda a força. Foi isso que sobrou de mim, porque a minha alma não tem estrutura para viver longe de Deus. Porque hoje nós vemos pessoas desesperadas correndo atrás daquilo que ela nem sabe o que é. Porque nós vemos pessoas depressivas quando conseguem ficar milionárias. Se dinheiro fosse o principal produtor de felicidade, não existiam ricos que tiravam a própria vida. Ou não? Por que é que pessoas querem buscar tudo na sua existência, querendo preencher esse vazio, querendo preencher essa angústia, essa escassez dentro de si? Elas fazem de tudo, mas elas fazem de tudo sem entender que esse vazio que elas tentam preencher com tudo não pode ser preenchido com tudo. Existe dentro de cada ser humano um espaço do tamanho de Deus, que somente Deus pode preencher. Então nós temos hoje pessoas que são sacos de uma alma que um dia já existiu. E o que nós encontramos dentro deles não é uma obra, é apenas cacos de uma existência totalmente dilacerada. O salmista está dizendo, a minha alma foi abatida. Só que a projeção de realidade que eu tenho é perfurada pela projeção de futuro que me espera. O meu estado de hoje é de uma alma destruída e abatida, mas eu confio em Deus, porque quando a nossa alma está abatida, o combustível que faz com que essa alma seja consertada, seja levada até aquele que pode consertar, nada mais é do que a confiança. Então, sofri o dano, fui danificado, e para onde eu vou?
para aquele que pode me reparar, para aquele que pode matar a minha sede. De quem é esse? Ele é o dono da vida. É dele que flui o rio que vai dando vida por onde passa. Eu confio nele, o salmista está dizendo, e confiando nele, eu o louvarei novamente. Já parou para pensar nisso já, não? Quantas vezes nós passamos por desertos espirituais e tudo aquilo que a gente queria beber era um pouco de Deus. Que Deus ele entrasse e hidratasse a nossa existência. Deus ele quer retirar você do deserto que você vive. Deus quer fazer com que a sua boca seja umedecida novamente. E a água da vida não parou de escorrer até hoje. Talvez foi a gente que não trouxe o cântaro, né? Para poder se alimentar, para poder beber. Que Deus ele coloque no coração de vocês uma projeção de futuro, que encerrando esse devocional de hoje, você possa entender que ainda que o seu futuro esteja difícil, eu acredito que pessoas que estão aqui dentro dessa sala mesmo, estão com um futuro estão com um presente difícil. Eu acredito que pessoas que estão aqui estão passando por um período de sede, mas não deixe de confiar nunca, porque a confiança é o motor, é o combustível que vai nos levar até a resolução da nossa sede. Deus nunca esteve longe. É a gente que parou de beber dele mesmo. Vamos fazer a oração?